Um mundo misterioso, um estilo de vida um tanto quanto desconhecido, criaturas que não existem mais, pessoas que viviam centenas de anos, supostos gigantes que andavam sobre a Terra. É uma época que desperta a curiosidade de muita gente. Estamos falando da era pré-diluviana. A Bíblia registra o período antes do dilúvio nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na era pré-diluviana, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Mas como era a vida das pessoas naquele tempo? O que elas faziam? O que será que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada. Obviamente, a primeira família pré-diluviana foi a família de Adão. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como sabemos, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim. Ele também foi o primeiro assassino do mundo pré-diluviano. Ele sucumbiu de forma covarde à vida de Abel, seu próprio irmão. Depois desse terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim deu a essa cidade o nome de seu primeiro filho Enoque, e essa cidade pré-diluviana é a primeira mencionada na Bíblia, em Gênesis capítulo 4, diferentemente do que algumas teorias extra-bíblicas afirmam. A Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem experimente um tipo de evolução intelectual, à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, biblicamente não houve um processo evolutivo como espécie conforme defendido por algumas teorias científicas. Isso fica muito claro quando olhamos para os relatos bíblicos sobre o período pré-diluviano. Como foi dito, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, era desenvolvido o suficiente para edificar uma cidade. E seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções, por exemplo. Jabal, Jubal e Tubal-Caim foram responsáveis por ensinar a sociedade pré-diluviana a habitar em tendas, criar rebanhos de gado, desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e forjar ferramentas através do trabalho com cobre e ferro. No período pré-diluviano, houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural. Muitos detalhes sobre esse tempo são desconhecidos, pois a Bíblia não fornece uma duração específica para essa era. No entanto, muitos estudiosos acreditam que o tempo entre a criação e o dilúvio pode ter sido muito maior do que o restante da história bíblica. As tentativas de datar esse período têm sido mal sucedidas, e o único registro que apresenta algum dado cronológico é a lista genealógica em Gênesis capítulo 5. Essas genealogias têm um propósito diferente, que é o estabelecimento de linhagens, em vez de definir dados cronológicos precisos. Algumas listas genealógicas podem ser representativas e não exaustivas, o que significa que podem conter lacunas intencionais para enfocar os indivíduos relevantes na história bíblica. Em algumas dessas genealogias, a expressão gerar não implica necessariamente ser o pai, mas pode significar ancestral. De acordo com a lista genealógica em Gênesis 5, é possível observar que o grande desenvolvimento experimentado pelo homem pré-diluviano estava relacionado à longevidade das pessoas naquele tempo. As pessoas viviam centenas de anos, e essa longevidade provavelmente desempenhou um papel fundamental no crescimento tecnológico da época e na transmissão de conhecimentos. Além disso, todos os seres humanos falavam a mesma língua naquela época, o que facilitava a troca de informações e o desenvolvimento cultural. No entanto, esse período também foi marcado por um grande problema: o pecado. A Bíblia destaca que a civilização pré-diluviana perpetuou uma cultura de pecado, e essa é uma das razões pelas quais Deus decidiu enviar o dilúvio para purificar a terra. O pecado é um tema recorrente na Bíblia, e a era pré-diluviana não foi exceção. Em resumo, a era pré-diluviana foi um período misterioso e desconhecido, com o desenvolvimento tecnológico e cultural impressionante, bem como a longevidade das pessoas e a unidade linguística. Foi também uma época marcada pelo pecado que desencadeou a decisão de Deus de enviar o dilúvio. No período pré-diluviano, o pecado propagou-se rapidamente pelo mundo. Um exemplo disso é Lameque, um descendente de Caim, que foi o primeiro a adotar a poligamia.
Além de ser um duplo homicida e orgulhar-se de sua crueldade, Caim, após tirar a vida de Abel, não se arrependeu e achou injusto o castigo divino sobre ele. Em Gênesis, capítulo 6, a Bíblia menciona que nessa época os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Enquanto alguns interpretam isso como uma mistura entre seres espirituais e humanos, a maioria dos estudiosos concorda que se refere à degeneração humana promovida pelo relacionamento entre pessoas piedosas e ímpias, levando à prevalência da impiedade em toda a civilização. Nesse contexto, a linhagem piedosa de Sete preservou o conhecimento de Deus, mas com o tempo essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, resultando em depravação espiritual generalizada. Dessa mistura surgiram os Nefilins, homens valentes, altos e de grande fama na antiguidade. Também houve pessoas comprometidas com o Senhor no período pré-diluviano. Abel foi o primeiro mártir e um exemplo de fé, lembrado até nos tempos do Novo Testamento. Enoque teve um relacionamento íntimo com Deus e foi transladado para não ver a morte. Além disso, Noé nasceu, cresceu e desenvolveu-se como um homem temente a Deus. E sua família foi a única poupada quando a paciência divina considerou intolerável a situação de depravação generalizada. A maldade naquela época atingiu um nível tão elevado que Deus decidiu punir a humanidade com o dilúvio, trazendo o fim para esse período. A ira de Deus foi derramada e a terra foi destruída. A situação era tão complicada e a maldade tão generalizada que o escritor bíblico descreve o descontentamento divino com a humanidade através da figura do arrependimento. Essa época pré-diluviana foi marcada por um contraste entre a depravação generalizada e a devoção de alguns indivíduos fiéis a Deus. Noé e sua família foram escolhidos para sobreviver à destruição e repopular a terra após o dilúvio, dando continuidade à história humana sobre novas circunstâncias.